eu comecei a correr de kart. Foi uma coisa assim do meu pai, que eu gostava muito de automóvel, então eu fazia uns pega na rua e ele preocupava com isso. Então ele falou, pô, vamos correr, cara. Na época, o kart era dominado por uma equipe de São Paulo, a equipe Mini, que era a equipe liderada pelos irmãos Fittipaldi. E tinha Carol Figueiredo, Maneco Combacal, Zé Carlos Passa, esses eram os grandes nomes do kart. Aí, de repente, aparece uma equipe de Minas, de Belo Horizonte, equipe Zoom. E eu, como grande apaixonado do automobilismo, que acompanhava as revistas de automobilismo, falando de tudo que acontecia aqui no Brasil, e logicamente o Toninho era um grande nome, entendeu? A minha referência, não só minha, mas de todo mundo em Belo Horizonte, porque o Toninho ganhava as corridas todas. Não tinha ninguém, mesmo do kart de São Paulo, que enfrentasse a Mini. Só que enfrentava era a Zoom, principalmente quando o Toninho estava guiando. Tinha aqui umas concessionárias, Chevrolet, Volkswagen. Então surgiu a primeira oportunidade, corrida no Mineirão, vamos pôr o Toninho para correr, entende? Então eu fui chamado para correr, na época era um Opala. E corrida de rua foi durante muito tempo a única alternativa que se tinha para Interlagos. Tinha o circuito de Brasília, onde se corria uns 1000 quilômetros de Brasília, tinha o Mineirão, e era engraçado porque naquela época não tinha guardrail, não tinha nada. Público, em pé no meio-fio, né, na beira, na calçada, um negócio, era quase que um suicídio coletivo o negócio, sabe? Muito risco, carros eram inseguríssimos, na verdade a maioria eram chassis antigos de carro dos anos 40 ou 50, com motores Corvette, que era uma verdadeira usina de força, freio a tambor, pneus radiais, era potência. E guiar aquilo exigia, acima de tudo, coragem. Fui segundo na primeira corrida, aí ganhei a segunda corrida aqui, a terceira, aí ganhei várias corridas. Os próprios resultados falam dele, entendeu? Eu vi pouquíssimos pilotos, entendeu, do nível do Toninho. O camarada que mexe com corrida na minha época era muito, além de tudo, muito poeta, sabe? A gente corria mesmo por amor e... Então, para ele sustentar a família sendo piloto profissional no Brasil, ele tinha que correr em 2, 3 categorias todo ano, né? Eu vi muito o pai do Cristiano, o Toninho, correr, né? Correr em carros turismo, divisão 1, divisão 3. Não tinha salário, não tinha nada, eu ia lá, então... Eu já tive em corridas em segundo lugar, um camarada em primeiro, eu podia ganhar a corrida, mas ia ter risco de bater. Tinha alguns pilotos que faziam isso. Eventualmente abria mão de vitória para garantir o prêmio, porque aquele prêmio era vital, era o salário. Naquela época não era fácil fazer isso, era realmente um trabalho, tinha que matar um leão por dia. Naquela época não se tinha ainda a Fórmula 1 aqui, mas já se tinha o potencial de pilotos brasileiros correrem na Fórmula 1. Já tinha os irmãos Fittipaldi, já tinha o Zé Carlos Passa. Então surgiu a Copa Brasil, acho que feita até pelo próprio Emerson. Copa Brasil em 70. Eu tinha um grande amigo aqui, Márcio Jajur. Ele era o maior fã que eu tinha. Ele achava um desperdício eu ficar por aqui. E o Jajur falou, vamos correr esse negócio, essa Copa Brasil. E comprou um carro, uma Alfa Romeo. E o Toninho veio com a Alfa e fez o que se esperava. Andou lá na frente, andou lá embolado. Primeira corrida, chegaram 2 Porsches na minha frente. Alex Soleroy, era um cara que era de Fórmula 1, e um outro era um Príncipe Bragacion. É um espanhol, que eu acho que é o cara que pagava a conta toda dos Porsches. E eu cheguei em terceiro com a Alfa, o Emerson chegou em quarto com a Lola, o Wilson em quinto. Aí fomos para a segunda corrida. E na segunda corrida ele teve um acidente forte, um acidente feio. Peguei um vento de cauda e o carro aumentou 20, 30 km a mais na reta do que deveria. E eu, feliz, né? Estava andando para burro o carro e tal. Chegou na freada, eu freiei o carro, claro. Eu freiei onde eu freava, o carro não parou. Eu pimba num barranco. Ele bateu de frente no guardrail e na época os carros não tinham essa segurança de hoje. Os chassis eram um tubular, aquela gaiola de canos, recoberta com folhas de alumínio para dar um pouco mais de rigidez. Mas essa rigidez que se objetivava era para dar mais estabilidade, não era para dar segurança. Quebrei tíbia, ponta de tíbia, calcânio. Aí eu levei 2 anos para me recuperar de novo.
E era uma época que ele estava já com tudo engrenado, através do Emerson, para ele ir para o automobilismo inglês, para o automobilismo que na época a porta de entrada era a Inglaterra. O Emerson, quando ele ganhou o primeiro campeonato de 72 de Fórmula 1, ele meio que abriu as portas para todos os brasileiros. Aí voltei no kart de novo, comecei a correr de kart, aí comecei tudo de novo. Aí de repente aparece a equipe Merci. E quem estava lá? Toninho da Mata. Para disputar o Campeonato Mundial tinha que ser convocado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. E eles convocaram alguns pilotos e da nossa equipe, por exemplo, foi convocado o Toninho, o Jorginho, eu não sei se o Chico foi, mas o Toninho e o Jorginho com certeza. Foi em 1974 o Campeonato Mundial, eles foram com os karts minis fabricados no Brasil e foi em Estoril, em Portugal. Tinha que correr com equipamento brasileiro. Era o caso de usar o chassi mini, que era muito bom para o kartismo brasileiro, mas o kartismo brasileiro era defasado tecnologicamente em relação ao kartismo europeu, principalmente o italiano. Quem que eles disputaram o campeonato era Ed Cheever, Alan Prost. Tinha o Fullerton, tinha não sei quem, os caras com os caras da equipe Patrese, De Angelis, os caras tinham os melhores motores do mundo, né? A gente andava segunda, terça, quarta, e nós tomávamos um ralo dos caras, que dava até dó da gente. Aí chegou na hora da classificação, choveu. Eles deram um couro nos europeus naquela bateria na chuva. Tinha atrás dos boxes, assim, tinha uma parte da pista, tinha um S de alta, e que ninguém fazia esse S pé embaixo. Só eu e o Jorginho Freitas que faziam. Os nossos minizinhos, seu Patrese, ninguém fazia. Eu falo, olha, é equipamento. Porque na hora que chove, nivela o equipamento por baixo. Aí se sobressai o piloto. E eu fui pole na classificação. Só que tinha medida de decibéis. Choveu e eles fizeram um filtro com a garrafa PET e puseram na frente do carburador. E eu e o Jorginho fomos penalizados em, não sei, 2 segundos. Eu vou te falar que um campeonato mundial e um campeonato europeu de kart é talvez mais difícil que um campeonato mundial de Fórmula 1. A gente largava em último, só classificava 5. Não tinha jeito. Porque são pilotos do mundo inteiro, normalmente são os melhores. Às vezes depende do ano, mas chega a ter 300 inscritos. Então é um funil muito grande. Você chegar na final já é como se você pode considerar campeão mundial. Aí nos anos 80, não recordo exatamente qual ano, 82, 3, foi implantado no Brasil o Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Pode-se dizer que já era mais ou menos o começo do profissionalismo. Era uma época áurea do automobilismo brasileiro, porque as 4 montadoras, pelo menos 3, pagando salários altos para os pilotos, chegando quase que a pagar luvas para transferir de uma marca para outra. Foi muito, muito bacana. Se tivemos corridas, nós tínhamos mais de 50, 60 carros no grid. Você tinha Voyage, Passat, Escort, vários carros. A primeira fábrica que eu corri foi a Fiat. E corria Andréa Mateis, que hoje tem uma equipe fortíssima na Stock Car. Átila Cipos, Luiz Otávio Paternoster, chegou até Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi. Toninho sempre foi. Nessa época, ele já era um profissional estabelecido. Ganhei um campeonato brasileiro para eles, de marcas. Depois me transferi para a Volkswagen, aí ganhei acho que 2 ou 3 campeonatos também pela Volkswagen. Aí eu saí da Volkswagen e veio o Gunnar Vollmer, que foi um grande amigo, é um grande amigo meu hoje, me convidou para correr. Aí já não eram as fábricas envolvidas, aí eram equipes privadas, bancadas por pilotos com muito bom patrocínio ou com dinheiro pessoal. Não oficial, a gente era uma equipe particular, com carros Volkswagen, mas nós ganhamos deles 2 anos. O Toninho, ele é mágico com carro pequeno, tração dianteira. Ele é disparado o melhor cara que eu acho que já passou nesse país para guiar esse tipo de carro. E era um carro com motor mais ou menos na faixa de 200 cavalos, com pneu slick. Se eu for pegar hoje e olhar para trás aqueles carros que a gente andava nos anos 70, anos 80, até os anos 90, eu falei, meu, eu era louco. Depois eu corri 1000 km de Brasília, ganhei 1000 km de Brasília. Foi uma carreira repleta de corridas e sucessos.
o que conta é resultado. E eu vi o meu pai, que meu pai conseguiu resultado em tudo que ele andou. Seu pai já é seu ídolo normalmente, né? Então, como eu tinha um pai piloto que ganhava tudo, que estava sempre em evidência, era demais isso, né? Tem foto minha com menos de um ano na pista, assim. Que queria correr, né? Desde novo, desde muito novo, ele a vida inteira brincou com carrinho, falava que ia ser piloto e sabia o nome de todos os pilotos de Fórmula 1. Tinha um troféu do meu pai aqui em casa que era um volante da Volkswagen de prata, assim. Que novinho ficava andando dentro de casa. Aí tinha uma virada pro quarto dele. Ele andava dentro de casa assim. Era legal demais de ver ele correr e ver um pouco de perto assim ele trabalhar com o pessoal da equipe. Eu nem observava às vezes, mas ele já olhava aquilo com outros olhares, né? Tá bem de motor, mas sai de frente, sai de traseira, freada assim, freada assado, e tração tá bom, tá ruim. Eu gostava de escutar isso. E o Cristiano sempre na vontade de correr. Filho, o esporte é complicado pra caramba, cara. Você correr de kart é um negócio que custa dinheiro, cara. E não é custa pouco, não. Kartismo é um esporte caro, imagina. O kart, pneu, a cada X tempo você tem que trocar de pistão do motor, carburador, e aí vai. No início eu comecei segurando ele um pouco e tal, porque era muito difícil e eu corria. Então eu vou te colocar para correr quando eu tiver a oportunidade de te colocar para chegar na pista com condição de ganhar a corrida. Ainda não posso. Meu pai, a gente morava aqui em Belo Horizonte e meu pai fazia trilha com a gente de moto, porque aqui isso é muito forte, né? Então meu pai fazia trilha com a gente na garupa, com os amigos, eu ia com os amigos dele na garupa, o Cristiano com ele. E meu pai, quando no meu aniversário de 16 anos, meu pai me deu uma moto. Pronta, com pneu, com tudo, pronta para fazer 0 quilômetros. Comprei roupa, tudo, capacete e dei a ele. Aí eu virei para ele e falei assim, pai, só que tem uma coisa, cara, eu não quero essa moto, não. Ele falou assim, pai, eu quero mesmo é correr de kart. Então, se um dia você puder, eu queria tentar. Teve uma posição firme, né? Aí ele me convenceu, entende? Que ele queria de fato correr. Aí ele foi, logicamente, correu atrás de tudo enquanto é tipo de patrocínio e ajuda que ele tinha para conseguir me colocar para correr numa situação para poder disputar corrida, poder vencer, né? E foi aí que eu comecei a correr. Aí fizemos uma equipe aí que o Cristiano começou a correr. Juiz de Fora, Ipatinga. Era meu pai e o Marcelo Índio a equipe. Eles que trocavam os carburadores, trocavam motor, corrente. Então eu fiz o campeonato de Juiz de Fora e a primeira corrida que eu fui fazer no campeonato de Juiz de Fora, eu lembro que eu classifiquei em 6º. Era a segunda vez que eu andava de kart, eu já tinha ido andar de kart uma vez antes. Meu pai tinha me levado lá para eu testar, para ver se eu gostava mesmo. Conhecíamos bem o Toninho, né, o pai do Cristiano. E naquela tarde ele estava andando e a gente reconheceu o capacete, né? Conversar com o Toninho, seu filho andando. Ele falou, tá começando. Aquele eram os primeiros dias que ele estava andando. No final das contas eu ganhei a corrida. Primeira corrida que eu participei na minha vida, eu ganhei. Em automobilismo, rapaz, você tem mais decepção do que... Por causa dessas coisas, pecinha de R$10 que queima e te tira da corrida. Entende? Então quando ganha, isso eu ensinei pro Cristiano, uma das primeiras coisas que eu falei com ele. Quando ganhar, amigo, comemora, curte, porque as alegrias são muito menos que as tristezas, né? Na época que o Cristiano começou a correr de kart, eu e o Toninho corria em outra equipe de Chevette no Rio de Janeiro.
A minha decisão de parar foi por causa do Cristiano. Eu não conseguia focar no meu trabalho. O Cristiano era uma coisa muito mais forte para mim, que era filho, entendeu? E meu pai, com tudo que ele me ensinou, pra cedo ou mais tarde para curva, como fazer assim assado, essa parte, depois que comecei a correr de kart, já tudo que ele me falava dava certo, entendeu? Automobilismo, o cara primeiro tem que ser inteligente. E o Toninho e o Cristiano, quer dizer, o Toninho já era e o Cristiano aprendeu isso com o Toninho. É bom senso e a grande maioria das coisas é física. Aí correu uns 6 meses, foi campeão mineiro, aí começamos a ir ao Rio e São Paulo. Eu ganhei o Mineiro nesse ano, ganhei o Campeonato de Juiz de Fora. Em 91, ambos fomos campeões brasileiros, eu de júnior, categoria júnior, e ele na categoria novatos. Antigamente o camarada vinha de júnior, com 8, 9 anos, sabe? Ele corria de júnior, júnior isso, júnior maior, júnior menor, júnior o quê? Depois outra categoria. Então, quando o Cristiano começou a enfrentar esse pessoal, ele era um camarada que vinha da categoria novato. Aí no ano seguinte, ambos corremos de graduados. Eu comecei junto com o Henrique Bernoldi, o Elinho e essa turma aí, que foi subindo comigo, e eu encontrei com eles na Graduados A. Eu sabia de quem ele era pelo pai, que o pai dele era amigo do meu pai, porque eles correram junto e tudo. E a mãe falava, filha da mãe, meu, o cara veio da Novatos e já tá batendo de frente, que é difícil, né? Normalmente você pega o piloto que vem da Novatos, dificilmente chega numa Graduados A dando canseira. O que foi mais icônico naquele ano foi o Campeonato Paulista. O Cristiano tinha um esquema assim de 2 chassis, 2 motores, 2 duplas de carburador lá, alguma coisa assim. Você chegava lá, tinha moleque com um caminhão com 30 chassis, com vários motores, os melhores preparadores. Mas ele tinha um motor excepcional, um chassi e um carburador, que isso tinha muito no kart na época, que ele adorava. E era legal, era uma briga grande aí, porque ele representava a PCR, que era o motor da época, e eu o Parilla. Então eu tive altos pegas com ele. E o Cristiano tinha os acertos todos, que é um motor sozinho não anda, então você tem que ter carburador, o piloto tem que carburar. Durante a corrida mexia-se muito em agulha de regulagem, e o Cristiano tinha uma mão com esse equipamento dele, uma coisa impressionante. Faltando 4 corridas para o final do Paulista, para eu ser campeão, eu tinha que ganhar, sem depender de resultado de ninguém, eu tinha que ganhar as 4. Aí eu fiz pole, ganhei uma, fiz pole, ganhei outra, fiz pole, ganhei outra. Aí chegou na última, eu já estava até com uma folguinha. Talvez se acontecer assim, se o Jacobsen que eu estava disputando na época não chegar até X lugar lá, que eu não lembro qual era, eu ainda sou campeão. Eu seria campeão se eu chegasse em um único 4º lugar. Antes de largar na volta de apresentação, meu kart quebrou a palheta, um negócio assim e tal, e eu largando na pole. Então acabou que não largou. Larguei e já fui pro box, palheta quebrada, aí já perdi volta, aí já fiquei uma volta atrás de uma corrida de kart, que geralmente é curta, então você tá fora da corrida, né? Então faltando mais 2, 3 voltas pro final. Então eu em 4º. Na época, então, meu companheiro de equipe, era o cara que estava na minha equipe, me passou. E eu acabei terminando aquela corrida em 5º e o Cristiano foi campeão. Seria o primeiro estadual que eu perdia. Até então tinha ganhado todas na minha carreira. Foi bastante icônico para mim essa derrota. Um título muito difícil, porque só eram 15 provas. E São Paulo, você sabe, São Paulo, você chega lá quarta-feira e corre no sábado, no domingo, a metade da corrida chove, a outra metade seca. Para você ser campeão paulista, era mais difícil que ser campeão brasileiro. O Cristiano foi campeão brasileiro num ano e paulista. Muito mais difícil ser campeão paulista. O Pan-Americano foi legal pra caramba, porque foi um Pan-Americano que foi um ano que foi em São Paulo, em Interlagos. Você vê um campeonato que começava no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, corrida eliminatória, A contra B, B contra C,
Você vai e passa por todas as etapas, ganhando todas. O Cristiano ganhou todas as etapas. Eu lembro que o cara que eu estava disputando mais pau a pau com ele era o Marco Campos. A última corrida do Pan-Americano, o Cristiano liderando a corrida na chuva, bem na frente do Marcos Campos, o campeonato ganha. A 3 ou 4 voltas do final, se muito, furou um pneu. Aí o Marcos Campos ganhou o campeonato. Acabou o kart, eu falei, bom, agora vamos Fórmula Ford. Por causa do custo do automobilismo, sempre, qualquer passo, sempre estava atrelado a uma decisão financeira. E aí, vamos vender o carro para poder pagar as viagens, vamos apertar um pouquinho o orçamento. No kart, quando você passa para o automóvel, essas coisas, esses números crescem muito, né? Aí o Mauro Vogel, que é da Texaco, eles tinham o privilégio de ter o patrocínio e poder escolher os pilotos. E chamaram eu e o Cristiano e outros 7, 8 pilotos para fazerem o teste no Fórmula Ford e no Fórmula Chevrolet, que teriam 2 vagas abertas, pagas pelos patrocinadores da equipe. Eu não ia mais andar com Fórmula Ford, né? Porque eu tinha ganho muitos campeonatos seguidos com o chassi que eu fazia. E eles mudaram o regulamento, passaram a usar um chassi único, motor único de um preparador só, acabaram com o carro por causa da nossa hegemonia e um pouco de orgulho e de vaidade. Eu falei, agora que mudaram tudo, eu vou lá e vou ganhar de novo. E foi onde entrou o Cristiano, foi um pouquinho desse orgulho bobo que eu tive e quis pegar um cara bom. Aí eu comecei a correr com o Mauro, de Fórmula Ford. Primeira corrida, Tarumã, ele fez a pole. Na Fórmula Ford, o que eu lembro é o seguinte, nunca tinha pneu para fazer todos os treinos. Na hora do treino tinha que tomar cuidado que se quebra uma asa, quebra um spoiler, alguma coisa, é caro para repor. Ele tinha um controle do carro absurdo, ponto de escapar da pista no Laranjinha, por exemplo, ir para a grama 150 por hora, contornar a grama toda meio metro com guarda-reis e sair na frente e não bater. É muito difícil bater. O cara fica bom, né? Que ele tem que virar bem, ele tem que desenvolver o carro, mas ele não pode se dar o luxo de passar do limite, passar reto e destruir o carro. Aquele ano de Fórmula Ford, tendo o Mauro Vogel do meu lado, e logicamente o Jorge Freitas e o Mauro Vogel, amigaços do meu pai, o tanto que eu aprendi naquele ano, cara, foi muito, aprendi muito. E era um campeonato muito forte, o campeonato de Fórmula Ford aqui era muito forte. Corria de Djalma Fogaça, Fogaça era um demônio guiando. Mas, se não me engano, foi uma corrida na chuva que ele ganhou em São Paulo, foi a primeira, que eu acho que ele deu um passadão em alguém no S do Senna, que o carro deu uma atravessada, ele segurou e a gente... Cristiano era o cara, E era o Toninho escrito, copiado guiando, aquela coisa fácil, tranquila, mas disparado. 68% das corridas que ele tinha participado na vida dele, ele tinha ganho, entre kart e Fórmula Ford. Fui campeão da Fórmula Ford e em 94 fui para a Fórmula 3. E tinha só uma vaga na equipe do Amir, porque uma vaga ia ser do Elinho Castro Neves, que tinha sido vice-campeão no ano anterior, e a outra vaga, no final das contas, acabou com o Rubem Fontes, que foi o campeão da Fórmula Chevrolet. Mas eu fui fazer teste com o Cesário. Aí ele fez um teste com o Formigão também. E aí o Formigão viu nele um potencial alto, então está fechado. Ele vai correr comigo. Foi muito legal também, que eu aprendi muito, logicamente, guiar o Fórmula 3, que já é um carro fibra de carbono, aerodinâmica, assim, já muito mais evoluído do que o Fórmula Ford era. Então, na parte de aprendizado, foi uma temporada que valeu demais. E na competição entre a Cesário Fórmula e a Amir Nasser, era casca grossa na época. Tinha uma missão muito difícil na Fórmula 3, que o Elinho Castro Neves já tinha um ano de Fórmula 3. Era o franco favorito para ser o campeão na Amir Nasser, que estava ganhando um monte de corrida assim. Aí já pegando o Zonta, Rubem Fontes, Bruno. Na gíria do automobilismo, trocaram tinta o ano inteiro, né? Ganhou a primeira corrida, ganhou a segunda corrida, ganhou em 8, 10 corridas, ganhou a metade do campeonato. Essa corrida eu acho que foi em Tarumã. Eu fui pole, larguei na frente, aí
fui liderando a corrida, abri um pouquinho, Elinho em segundo, só que Tarumã é uma pista abrasiva pra caramba. E o meu pneu começou a bagaçar. Faltando 3 voltas, os pneus do Cristiano acabaram. E o Elinho estava com os pneus bons. Então no final das contas, chegou na parte de uma volta X lá, começou a chegar, chegou em mim, tentou me passar na curva do Tala Larga, que é uma curva que a primeira perna, assim, de quarta, faz de pé embaixo, Fórmula 3, você freia, põe terceira e faz a segunda perna. Quer dizer, uma freada que praticamente inexistente, então... Veio para cima, o campeonato ganha, foram os dois para fora. O Hélio tentou uma ultrapassagem que era fora do padrão, sacou? Porque se fosse assim, ele tentar ultrapassagem que batesse para igual o Senna fez com o Prost, não foi assim. Ele precipitou de tentar me passar ali com a superioridade que ele vinha chegando em mim. Aí eu não sei por que motivo, não, porque eu lembro que teve um quebra-pau de mecânico lá mesmo que você falou, teve alguma coisa assim mesmo. Teve muita desavença entre o Formigão e o Amir Nasr. O Amir perdeu a cabeça quando viu que ela chegou lá e deu um soco no Formigão. No que deu o soco no Formigão, aí os mecânicos se embolaram. Aí foi uma briga generalizada no paddock. Muita rivalidade, aí o Amir falava que o carro era fora do Cristiano, aí abria o carro, examinava tudo, não tinha nada errado. No começo de carreira é isso mesmo, a gente é envolvido muito com tudo. Então depende de todos os resultados para conseguir dar um passo para frente. Então as próprias equipes acabam pressionando muito e eu acredito que eles foram contaminados com isso. Eu vou te dizer assim, existe uma rivalidade entre os dois, mas é uma rivalidade diferente da que tinha entre as equipes. É uma rivalidade mais sadia. Mas eu acho que tudo isso só mostra como o automobilismo brasileiro era vigoroso, na verdade, né? Quando você tem rivalidades internas de pilotos de ponta, né? E que acabaram se transformando mesmo em pilotos de ponta, isso só mostra como o automobilismo brasileiro era forte. Enquanto isso tudo acontecia na Fórmula 3 do Cristiano, se pegar com o Elinho, né, e ter a guerra das equipes, eu participei de um negócio, no mesmo ano eu fui campeão da Fórmula Chevrolet e estava tendo mais ou menos o mesmo estresse com o Max Wilson. E foi decidido numa batida, muito parecido com a do Elinho, e a gente brigou e ficou sem se falar um bom tempo também. Não sei se eles acharam que eu bati de propósito ou o quê, mas pode ter sido isso sim, mas de qualquer jeito a corrida seguinte eu ganhei de novo, então não ia adiantar nada. Então gastar energia à toa brigando no final das contas. Mas quando ele foi campeão, que ele subiu no pódio, que era no alto do box, a galera aqui embaixo xingou bem. Não foi muito espírito esportivo, não. O grande problema é que a gente ia daquela era Senna, que tinha que bater para ser campeão. E eu fui campeão assim, o Kiki também. A equipe falava assim, os pilotos falavam assim, todo mundo falava assim. O Senna fazia, pô, então todo mundo pode fazer, né? Então a gente tinha muito essa ideia de que última corrida do ano, eu tô liderando, se passar por perto eu meto o carro em cima, entendeu? Tem a situação do cara que tá dentro do carro, dos dois carros, né? Então, às vezes você tá meio... bicho, que esse cara aqui quer saber? Vou acabar por aqui pra nós dois, falou. O Cristiano bateu o recorde da pista do Amir. A pista de Brasília é a pista do Amir, né? Casa da equipe do Amir Nasr, eu fiz pole lá com o Cesário. Então foi doido. Tem coisas que tem um gosto especial, entendeu? Essa aí teve. O Elinho me passou na corrida e ganhou a corrida, eu cheguei em segundo, mas eu fui campeão. Campeão brasileiro de Fórmula 3 não tem outro caminho. Aí é Fórmula 3 inglesa. É o caminho natural de qualquer piloto que quer ir para a Fórmula 1. Nós saímos de Porto Alegre, fomos para São Paulo nós fomos embora para a Inglaterra para o Cristiano fazer teste já de Fórmula 3. Chegou lá, nós fizemos teste em 3 equipes, optamos pelo Dick Bennett, uma equipe que correu Mika Hakkinen, equipe que correu Ayrton. Então vamos lá, mesma coisa de todo ano. Tem que arrumar patrocínio, tem que arrumar dinheiro para o carro andar. E agora não só para o carro andar, mas para comer, para morar e para se sustentar lá fora, no exterior, né? Me tira isso da água, por favor. Nós éramos uns caipiras, assim, né? Nunca tinha saído daqui. Então pra gente foi uma experiência forte pra caramba. Uma coisa que ajudava muito na relação é que tinha o resto dos pilotos que moravam lá. Eu fiquei muito amigo de, lógico, do Rubinho, do Rossetti, do Walter, que corria de Fórmula 3 também, que
que eu estava correndo também, do Mário Aberfeld, do Luiz Garcia, mas tinha tanta gente, do Hanashiro estava lá, Júlio Carneiro estava lá também. Era muito cara que morava lá, então no final das contas a gente um fazia companhia pro outro, então é lógico que amansava a situação para todos nós. Os motores de treino do Cristiano eram excepcionais. Os motores de corrida, você não pode usar o motor de corrida é um motor selado, cravado e só pode usar aquilo. Então o motor de corrida do Cristiano não era tão bom. A gente tinha uns outros problemas extra, pista. O problema é que às vezes é o seguinte, o patrocinador se não pagou em dia, você tem problema. Se você atrasa o pagamento, o cara começa a não pôr pneu para você treinar, começa a treinar com pneu velho. Ele pedia, põe um jogo de pneus bons para a gente ver como é que está o carro realmente, porque o comportamento do carro com pneu usado não se ele está bom com pneu usado, nada garante que você vai botar os pneus novos, ele vai manter o mesmo desempenho. Foi um ano que eu aprendi muito de guiar, de resultado foi péssimo. Então o Cristiano teve um ano muito abaixo do que deveria ser. Eu ganhei uma corrida na Fórmula 3 inglesa. Lá, você vai correr de Fórmula 3, você tem 34 pilotos brigando. Né? Aqui tem 12, 14, às vezes tem 16, e às vezes nesses 16 são duas categorias, A e B. O carro da B, então se a disputa era assim, Cristiano, Elinho, Zonta, Rubem Fontes, Bruno, tinha 5, 6, 7. Dessa geração aí, eu acho que ele sempre foi o melhor. Dessa que tem o Elinho, que tem o Tony, eu sempre achei ele era o cara que tinha os resultados mais sólidos, né, nas categorias de base. E ele era o cara que também gozava de muito respeito do meio automobilístico. Eu errei muito no campeonato porque as corridas todas de Fórmula 3 inglesa são corridas muito curtas. Acho que era 20 ou 15 minutos, eram 2 baterias, era gelado, era difícil de esquentar o pneu. Então é sprint. Então, na agressividade no sprint, eu errei o cálculo inúmeras vezes e eu errei demais. O Cristiano correu um ano de Fórmula 3, ele ia correr na Paul Stewart no ano seguinte. Na Fórmula 3, mas precisava de, logicamente, finalmente do orçamento e um monte de coisinha que eu não consegui encaixar. Ele foi para a Fórmula 3000, mas na última equipe que tinha uma vaga lá. Ele foi como segundo piloto. Quer dizer, uma equipe que anteriormente já tinha sido campeã da Fórmula 3000, foi para a Fórmula 1, quebrou, não conseguiu mais patrocínio, está voltando para a Fórmula 3000. Uma equipe quebrada que veio da Fórmula 1, ela precisava de dinheiro para se sustentar. Então, assim, não havia investimento. Quinta-feira chegava, só da mata, o pagamento não veio do patrocinador. O Cristiano não vai correr. Sabe? E correu todas as corridas, não ficou sem correr nenhuma. Eu acho que o cara não ia deixar de correr, mas ele ameaçava. E isso para o Cristiano era péssimo, né? A equipe estava bem abaixo do que o Cristiano merecia e do que a equipe, historicamente, poderia fazer ou teria feito se tivesse concentrada. O Cristiano era um dos caras em quem se apostava muito. O que acontece é que tudo dependia muito, naquela época, de que tipo de resultado que o cara iria conseguir na Fórmula 3 inglesa, principalmente, e na Fórmula 3000. Esse ano inteiro de Fórmula 3000 que eu corri, se eu te falar que foi meio ano, foi muito. Estou chutando para cima, não valeu quase nada para mim. E agora você numa equipe igual ele bateu a cabeça na Europa, assim como o Tony, Hélio, numa equipe ruim, o grande piloto dificilmente vai conseguir se sobressair. Principalmente a Fórmula 3000 não virou. E ele precisou optar, ele precisou dar continuidade para a carreira dele. O mais importante desse ano foi o seguinte, que ele estava lá na Europa com o sonho de ir para a Fórmula 1. Ele estava vendo esse sonho cada vez mais longe, pela dificuldade de tudo de ganhar dinheiro, e estava vendo o Tony, o Elinho e o Walter Salles nos Estados Unidos, na Indy Light, ganhando corridas, se dando bem, fazendo nome. Se eu quiser correr de Fórmula 3000, vou ter que voltar para a faculdade de Engenharia Civil. O que eu vou fazer? Que decisão difícil. Que complicado vai ser eu escolher entre fazer Indy Light ou faculdade de Engenharia Civil. E aí a decisão foi dele.
Cristiano de ir para os Estados Unidos. Isso foi uma das coisas mais definitivas da carreira dele. Uma Indy Light não tinha o mesmo nível de uma Fórmula 3000, apesar de ser carros mais ou menos parecidos, é uma categoria abaixo da top, onde os pilotos estão querendo chegar. A técnica do oval acho que é bem diferente, mas é mais fácil de aprender do que um misto que você tem que aprender um monte de coisa, um monte de traçados diferentes, tipos de curva. E oval ainda é para mim uma coisa apavorante, porque uma batida no oval, primeira velocidade que o carro desenvolve, é absolutamente fora do controle do piloto. Se der uma escapada de traseira, escapou, tchau. E o Emerson fala que a velocidade é tão grande que é acima do reflexo do ser humano, entendeu? Isso é um fato. O piloto não tem tempo de corrigir, ele vai bater. E você bate no muro. O carro não foi feito para bater em muro, né? Não existe batida leve. Se além do carro você tem, entre o muro, você tem os pneus, que aquilo vira uma arma contra você também. E eu não sei, eu acho que não vale a pena correr o risco de bater no muro daqueles lá. Então eu fui para a Indy Light e consegui teste com uma equipe que é do Brian Stuart Racing, que é uma equipe que o Galtinho tinha corrido no ano anterior. A Brian Stuart era uma equipe tecnicamente boa, mas não era uma equipe financeiramente forte. O pessoal me levou para a pista e eu treinei. Não naquele oval de Nazaré, porque não dava para treinar tanto lá, mas eu treinei muito tipo de oval, então tava com a mão do negócio, tava o carro acertado, tava tudo acontecendo, eu já entrosado com a equipe. Você falar com o cara, aqui sai um pelo de frente, o que é um pelo? Ah, aqui sai muito, o que é muito? Então, porque é complicado essa parte, né? Mas eu já estava entrosado com a equipe, já estava tudo funcionando. Então, no final das contas, minha terceira corrida com a Brian Stuart eu ganhei, no oval. Não ganhou mais por falha, por uma corrida acabando, faltando uma volta para o Rio, acabou a gasolina. Em Toronto eu estava em segundo e acabou a minha gasolina. Porque o pessoal errou o cálculo lá de gasolina, acabou a gasolina. Se eu estivesse em segundo, se eu tivesse aquele segundo lugar, por exemplo, eu teria ganhado o título da Indy Light no meu primeiro ano. O Kiki era a pedra no sapato da Tasman. E ele tem a história do vácuo. Se você liderar o começo da última volta no vácuo, você vai perder a corrida. Porque ao longo daquela volta, quem vem em segundo vai te passar. E ele fez isso com o Elinho Casneves. O Elinho liderou a corrida inteira, ele colado no Elinho. Na última volta ele passou. Se existiu essa história entre Elinho e daí mais o Kiki no passado, e ela realmente foi tão intensa, eu imagino que eles carregaram isso com eles. Quando eles pararam os carros no parque fechado, o Elinho estava tão possuído que ele bateu no carro do Cristiano. Saltou do carro nervoso, alegando que o Cristiano tinha fechado ele. O que aconteceu entre os dois, só os dois sabem. Mas se houve alguma coisa a ser escondida, o Cristiano escondeu direitinho, porque ninguém viu. No campeonato ele brigou com o Tony e com o Elinho. O Tony foi campeão, o Hélio foi o segundo e o Kiki foi o terceiro. No ano seguinte, o Tony e o Elinho já foram para a Fórmula Indy. Saiu o Tony e o Hélio. E deram certo, o André Ribeiro estava explodindo e era novo também. Então acho que o brasileiro ganhou aquela fama por alguns anos de que tinha que ser. E aí foi para a Tasman. Corri de Indy Light pela Tasman no ano seguinte, eu ganhei um monte de corrida, ganhei um campeonato com um monte de corrida de antecipação também. Foi campeão e assim, correndo com uma turma muito boa, Scott Dixon, Guy Smith, que era um inglês bom de serviço, tinha o Oriol. Tinha muito cara. Foi campeão em Vancouver. Mas Vancouver faltava só Laguna e Fontana, não? Duas corridas de antecipação. Inclusive, uma das melhores sensações que existe é se, depois de ter ganho um campeonato, e fazer uma corridinha. Sem responsabilidade. Você pode ganhar, você pode perder. E dá pra ver que a equipe pensa desse mesmo jeito aqui, ó. O negócio é o seguinte. Campeonato é nosso. Nós vamos aqui só pra divertir. Divertir é o quê? Divertir é você chegar lá e dar um ralo em todo mundo com o campeonato, ganho e ganhar de novo. Na época você não dá esse valor todo, pô, ganho de Light. Ganho de Light, grandes coisas. Você tá querendo é o outro ali, entendeu? Você tá querendo a Indy. Aí no ano seguinte, para a Fórmula
Indy, apareceu o Parker Johnston. Ele corria na Fórmula Indy, ia parar e queria virar manager. E falou que queria ser manager do Cristiano, que tinha um teste numa equipe uma equipe chamada PPI. Esse teste foi muito difícil porque tinha um italiano, que eu não lembro o nome dele, que era apadrinhado pelo Zanardi. E o Hélio Castro Neves também estava fazendo teste nessa equipe, e na época o empresário dele era o Emerson Fittipaldi. Só que ele se deu tão bem no teste que os caras escolheram ele. Não tinha os melhores carros, não tinha os melhores motores, mas era uma equipe grande que tinha respaldo da Toyota por trás. A Toyota, o que ela estava querendo? Andar bem no futuro, próximo ali, né? Então, quem que ela vai apostar? Era uma equipe que na época nunca tinha ganho nada, não tinha pódio, não tinha nada assim, mas era uma equipe da Indy, cara. Então, assim, eu tô entrando na Indy. Aí essa foi a virada maior da carreira dele, foi quando ele deixou de ser um piloto que precisava levantar dinheiro, levantar patrocínio e levar para a equipe, passou a ser um piloto contratado. E começou o relacionamento dele com a Toyota. Eu tinha salário, a Toyota me dava um carro, não de presente, mas me dava um carro para eu usar o ano inteiro. No final do ano você devolve o carro, eles te dão outro zero. E era o primeiro ano na Fórmula Indy dele. Ele era um rookie que tinha acabado de vir da Indy Light, que todo mundo via que ele tinha talento, mas ninguém sabia exatamente até onde esse talento poderia chegar. E a Toyota estava por baixo, a Toyota não estava ganhando absolutamente nada, estava com problema no motor, o motor era lento, além do motor ser lento, ele quebrava bastante. Foi uma equipe que custou para crescer e começou a aparecer quando o Cristiano foi para lá e começou a fazer a equipe ganhar projeção, ter bons resultados. A Toyota estava fincando os pés no automobilismo americano, né? E precisava de ajuda de piloto. E o Cristiano, desde muito cedo, ele foi um cara em quem a Toyota passou a confiar. E essa relação com os japoneses é uma relação que dura a vida inteira. Primeira corrida, Homestead. O melhor lugar que um Toyota tinha largado na vida era 20º. Até o Cristiano classificou em 6º, o Montoya em 7º de Ganassi. Mas ele começou a ter uns resultados expressivos, né? Cheguei em 3º em Cleveland. Aí tirou um 4º em Nazareth. Mas eu cheguei entre os 5 primeiros várias vezes, 8 vezes, alguma coisa assim. Cheguei muitas vezes entre os 5 primeiros, então estava bem assim no geral, sabe? Aí na Indy tinha um monte de gente, tinha o Maurício, tinha o Gil de Ferran, Christian, o Roberto, o Moreno, o André Ribeiro. Eu tive 2 anos morando mesmo perto deles ali em Miami e o resto a gente foi... Eu vinha de Indianápolis para fazer bagunça lá com ele. A gente morava lá quase como se estivesse no Brasil, tinha churrasco na casa do Tony, a gente ia pra casa do Tony pra caramba. Eu, Christian, Tony, o Ferava, o Kiki, todo mundo pedalando, então a gente começou a se sentir em casa lá, né? A primeira vez que eu guiei um Fórmula Indy foi junto com o Kiki. Ele já estava meio estabelecido, eu não era mais um concorrente dele. Então, tipo, ó, vem aí, as manhas são essas, ele já estava lá super bem na equipe, já garantido. 2000 já fez alguns outros passos bem maiores. Em 2000 já era um motor competitivo. O acidente é sempre um componente emocional muito forte, né? O risco está presente, faz parte de toda a emoção que acompanha o automobilismo e a gente tem que suportar assistir acidentes. Na corrida de 2000 de Fontana, tinha acabado de largar a prova, estava acho que o Tracy em 7º, eu em 6º, eu em 7º e depois o Kiki logo atrás de mim. O motor do Tracy quebrou, a válvula lá de pop-off lá do turbo dele, a hora que quebrou o motor ela saiu voando. E bateu na suspensão dianteira direita do carro do Cristiano, decepou como se fosse um papel. Eu vi que o carro dele foi reto e acabou batendo na parede. Agora,
Qual que é a moral dessa história toda? É a sorte que o Cristiano teve. Porque você imagina se aquela peça cai na cabeça dele. E as medidas de proteção não eram suficientes. Não eram pensadas, não eram cogitadas. E o risco não se prendia só aos ovais. Principalmente porque os carros eram potentes a uma medida inimaginável. Eles chegavam a ter 1000 cavalos, 900, era uma estupidez. Só que era um tratorzão também, né? Era um carro grande, pesado. Porrada, se você tá a 200 ou a 300 por hora ou a 400, se você bater de mau jeito a 200, acabou. Bater igual o Marcos Campos, Marquinhos. Última volta do campeonato de Fórmula 3000, o cara teve um acidente assim. Pegou, devagar, final de reta, pegou uma quina de um muro, acabou. No primeiro ano, como profissional do negócio, morrem 2 caras na categoria que eu estou disputando, um negócio que, querendo ou não, te intimida, né, de alguma forma. A morte no automobilismo, ela é muito violenta, né? Nas corridas de monoposto, a gente costuma ainda ter uma coisa mais tensa, que é o fato da gente estar vendo o piloto de uma forma mais clara, né? O piloto está aberto ali. Então esse drama é mais intenso. Quando você vê a coisa acontecendo, é que você tem a exata noção de como ela poderia acontecer muito mais vezes, né? No Gonzalo foi no meio de uma sessão de treino, eu lembro quando aconteceu o acidente, mostrou na televisão. Ele saiu da pista, bateu de frente numa muralha de pneus. Eu lembro que foi, bateu o cacau lá embaixo. Eu falei assim, caramba, eu vou até conversar com o Gonzalo depois para saber o que ele sentiu de cair lá embaixo. Mas eu sei que não tinha acontecido nada, porque geralmente, a grande maioria das vezes, não acontece nada. Do Greg Moore foi outro caso. Do Greg Moore foi num circuito oval. Porque lá em Fontana, aquela fila, aquele vácuo, todo mundo mais ou menos junto. Ele saiu da curva e escapou na frente do Cristiano. Ele veio na grama, pegou um desnível da grama que fez uma espécie de um degrau, como se fosse uma guia, um meio-fio. O carro capotou de lado e todo o peso do carro caiu sobre a cabeça, portanto, pescoço, coluna cervical do Greg Moore e ele... Com a bandeira do Greg, do acidente, teve uma bandeira longa. E logo que relargou, deu 1 ou 2 voltas, entrou o Cristiano com motor, alguma coisa quebrada no carro, câmbio, sei lá o que. Eu pensei comigo, falei, graças a Deus. Aí a Marilu, no mesmo momento que eu falei, graças a Deus, a Marilu falou, nó, o Cristiano quebrou, que pena. Aí eu falei, pena nada. Tá fora dessa corrida, aí é a melhor coisa que tem. Sabe, foi o sentimento que eu tive na hora. O clima que fica numa situação dessa no paddock é de uma letargia. Traduzindo em português curto e claro, é uma situação de merda. A gente se sente meio inútil, cobrindo um negócio meio sem sentido, né? Os carros saem de um lugar, de um ponto, andam em extrema velocidade por 20, 30, 60, 120 minutos e voltam para o mesmo lugar. Você fala, porra, o cara morreu acelerando um carro de corrida, né? Para que esse cara estava fazendo isso? Isso não tem o menor sentido, mas é apaixonante e a gente ama. Isso é automobilismo. Morte no automobilismo, 90% das vezes que acontece é fratura da base do crânio. Porque é um negócio que você fala, quando dá um impacto, o negócio faz assim, aí o cara meio que instantâneo. E aí nasceu o Hans. Foi um ganho na segurança. Hoje em dia, até no kart é obrigatório o uso disso. Na verdade, eu fui o primeiro cara a testar Hans Device, sabia, né? Que se a gente olhar aqueles carros que o piloto corria com o ombro para fora, sem Hans, áreas de escape minúsculas, mal concebidas e tudo mais, é um espanto que não morresse muito mais gente, né? Essa que é a verdade. Na Índia era um medo constante de todo mundo, né? Era uma coisa que a gente sabia que podia acontecer, né? Isso nunca é a pauta, né? Você está sempre preocupado se vai ter dinheiro, se o carro é bom, se o preparador, qual que vai ser o engenheiro que vai, para onde que vai. Geralmente a pauta dentro de casa é essa, e nunca o acidente, né? A gente estava lá para praticar um esporte, e não estava lá para se matar, e não estava lá para matar nenhum outro
companheiro nosso. E isso daí definitivamente passava muito pela minha cabeça. Quando eu fechava a porta da minha casa na quinta-feira para pegar o voo para ir para a pista, e eu trancava, a hora que eu punha a chave no bolso, eu falava, nossa, será que domingo à noite eu vou abrir a porta dessa casa de novo? Eu passei por uns anos lá que era, tipo, você ia pra corrida falando, precisa dar tudo certo hoje pra eu voltar pra casa andando, sabe? Não é uma sensação muito boa, não. Eu fui exposto a várias situações de perigo desagradáveis e eu acho que quando você consegue sair ileso, é o maior troféu que você pode levar para casa. Eu lembro quando ele ganhou a primeira vez, porque a gente era muito amigo, na época a gente morava muito próximo, tudo, né? E essa corrida em Chicago, o Cristiano começou andando bem, e andando entre os 4 primeiros o tempo todo, consistente. E eu falava, não acredito, o cara ganhou, não acredito, porque a gente sabe, pra chegar é tão difícil, já chegar e ganhar então era um sonho do negócio, né? Ah, cara, na verdade foi a minha primeira vitória, né? E a primeira com a equipe que era também a primeira para a equipe, então é todo mundo da equipe com aquela mesma sensação. O Carl Haas tinha falado assim comigo, assim, cara, lá em Chicago é nossa casa, que é a base da Newman Haas é em Chicago. Assim, então depois da corrida, vamos combinar de encontrar tal lugar assim assim. Aí quando eu ganhei a corrida, cheguei no dia seguinte lá para conversar com ele, lembro da primeira frase que ele falou, pô, agora deve estar bem mais complicado de te contratar, hein? Você vai me custar muito mais caro. Ele não foi pro lugar do Michael Andretti. Ele tomou o lugar do Michael Andretti. Eles tiraram o Michael Andretti, que digamos na época era o Ayrton Senna dos americanos, e puseram o Cristiano para correr no lugar dele. Eu cheguei ingenuamente a falar isso com o Carl. Falei, Carl, como é que você vai fazer para tirar o Michael, né? Na minha cabeça eu pensando em colocar um mineirinho lá, no lugar do Michael Andretti, na Newman Haas, com patrocínio da Texaco. Como é que os caras da Texaco vão? Deixa comigo. A Newman Haas era a equipe dos sonhos, né? Era mais ou menos uma Penske, assim. Aí fechamos com o Carl, ficou Cristiano e Christian. A gente já era amigo antes de ir lá para a equipe. Eu acho que o nosso relacionamento definitivamente aumentou bastante depois que a gente correu 2 anos juntos. Tinha muita gente, né? Tinha o Montoya. Kenny Brack era um cara rapidíssimo. O Christian era um cara consistente demais. Dário muito rápido. O Tony é um cara bom, mas não estava com carro bom. Jimmy, Paul Tracy, tinha muita gente. A história do Cristiano com a Newman Haas é muito legal, sabe? É uma história bonita. O automobilismo, apesar de tudo, é um esporte de equipe, né? Ele sempre conviveu com esses mecânicos, com os engenheiros. Então, no primeiro teste do Kiki na Newman Haas, chegou na hora do almoço, ele já pegou o prato lá, sentou com os mecânicos, cara, ué. Fez porque era normal dele, era natural dele. Ele é sincero, ele é o que ele é, entendeu? Ele não é uma nota de $3. Os mecânicos do Cristiano, sabe? Eles eram os caras que gostavam de guitarra, igual o Kiki. Aquelas guitarras que ele ficava fazendo, pra mim não tocava não, só ficava fazendo barulho. Olha aqui, velho, olha aqui. Ficava fazendo barulho com aquela porcaria lá e... Então ele começou a ganhar os caras, cativar os caras, sabe? Começou a ficar muito amigo do pessoal. E a equipe foi ganhando uma estrutura, uma consistência. No começo, veio de cara a vitória de Monterrey. Aí virou Deus. Você chegar numa equipe grande, a primeira corrida ganhar, esse é o melhor cartão de visitas que você pode, né, oferecer para a equipe. Entrou o Paul Newman na vida da gente, um cara fantástico, um cara... o ator do século XX. Eu nunca enxerguei ele como Paul Newman. Eu enxergava ele como o Paul. É sócio do Carl Haas, dono da equipe Newman Haas, e fim de papo. Tô aqui falando com o Cristiano e com o Christian, 2 amigaços, meu. Ele encarava o negócio desse jeito. Falava com os engenheiros também desse jeito. O cara era um cara que gostava demais de automobilismo e tava... O prazer dele, o hobby dele era estar ali envolvido. O Paul Newman corria também, era piloto.
Então, um piloto sabe identificar um cara que é um par dele. Andava de kart bem pra caramba e andava de sprint car, aqueles que andam nos oval de lado, lá nos Estados Unidos, que na terra, ele andava pra cá. O cara guiava também. Então, assim, com os seus 75, 70 e poucos, não lembro exatamente a idade dele, mas o cara acelerava também. Aí, no primeiro ano, com Peter Gibbons de engenheiro. Extremamente difícil para trabalhar, extremamente inteligente, talvez o mais inteligente de todos. Já estava na Newman Haas há não sei quantos anos, engenheiro do Mário Andretti há não sei quantos anos, um cara experiente pra caramba. Mas era uma cobra, era extremamente perigoso e graças a Deus que ele nunca foi o meu engenheiro, porque senão eu com certeza teria batido de frente com ele. O Emerson uma vez me falou: Toninho, você não imagina o que o Peter falou do seu filho para mim. Cristiano é melhor que o Márcio. 2001, de um jeito ou de outro, a gente venceu 3 corridas. O Gil, que foi o campeão, venceu 2. Faltou a consistência ali, a constância na corrida, pós-corrida tá sempre ali. Aí no segundo ano veio o Rock. Passaram o Peter para diretor técnico da equipe. Contrataram um cara novo para ser meu engenheiro de pista, que era engenheiro do Mark Blundell na PAC West, Guilherme Roquelan. Eu me entrosei com o cara um trabalho mega metódico, assim, mega números, assim. A gente trocava uma ideia entre a gente. O Peter, que era o diretor técnico, falava assim, no final das coisas: Cristiano, você vai testar isso, Christian, você vai testar isso. Acabou a sessão, senta todo mundo lá e assim, e aí, o que você achou disso? Ah, isso, aquilo, foi assim. Então o que dá para colocar nos 2 carros aqui disso tudo? Pro ano seguinte, eu lembro que para treinar no carro 2002 no primeiro dia, 3 voltas já estava virando mais rápido que o carro do ano passado, que tinha um ano de desenvolvimento inteiro. Ele sabia ser competitivo numa pista mista, num circuito permanente, num circuito de rua, numa pista úmida, numa pista seca, no oval. Então ele foi muito completo. E em 2002 ele vai e ganha 7 provas, domina amplamente o campeonato. 7 e quebrei em 3 ou 4 liderando, que eu ia ganhar também. E você ainda luta contra bandeira amarela, uma série de variáveis que o americano põe durante a corrida. Então, é muito difícil você ser campeão da Fórmula Indy. É aquele casamento perfeito daquele momento. Quando isso acontece é que está tudo muito encaixado, equipe, piloto, engenheiro, a sorte, está tudo lá. Né? Teve momentos brilhantes da equipe. Miami, se não me engano, ele entrou no amarelo, ele entrou em 4º no boxe, saiu em 1º. E no México, ele, com o campeonato já ganho, ele entrou em 7º, saiu em 2º. Foi um super campeonato, um super título, um desempenho assustador. Então você está presente naquele momento, naquele time que está dominando, doutrinando o negócio todo, é legal demais. Não vou dizer que tenha sido uma surpresa o título, porque ele já tinha começado a ganhar a corrida e tudo mais, mas foi meio assim, espantoso como ele ganhou fácil, né? Como ele foi dominante. O Cristiano foi o último campeão em 2002 da Fórmula Kart de verdade, que tinha Ganassi, todas as grandes equipes estavam lá presentes. O que estava acontecendo é que estava aquela fofoca toda. Na categoria, estava anunciado que todas as montadoras iam sair. Era o amadurecimento do naufrágio da Fórmula Indy depois da dissidência da IRL com a kart. A Mercedes tinha saído, mas a Honda, a Ford e a Toyota iam sair da categoria. Categoria sem montadora por trás meio que não existe. Então esse Mr. Tomita apareceu na corrida de Mid-Ohio. Você não quer ir lá ali testando a Fórmula 1, não? Aí convidaram ele para fazer o teste. Foi um japonês junto para testar também, e era 60 voltas para cada um. O Xande sentou no carro no outro dia, primeira vez, um 15.6, um 15.4, um 15.4, e já meteu 1 segundo no cara. Aí eu no box olhando os caras, olhando a reação dos diretores da Toyota, os caras conversando, eu tô só lá. Você aprende a olhar, né?
Nós saímos lá, entramos no carro, falei, você vai correr de Fórmula 1 ano que vem. Ele falou, não viaja não. Eu falei, você vai ver. Aposta o dinheiro que você quiser. Eu tava na dúvida disso. Eu falei assim, cara, eu vou lá pra Fórmula 1. Lógico que aqui eu tenho uma situação que eu tô na Newman Haas com essa equipe, com tudo funcionando desse jeito, a gente tá dominando o negócio. Quer dizer, ano que vem, por pior que tudo aconteça, a gente vai estar bem pra caramba, vamos ganhar corrida pra caramba, a gente vai continuar numa posição fortíssima. Ele não queria. Ele não queria ir pra Fórmula 1. Fazer o que na Fórmula 1? Aí ele viu que, eu falei, Cristiano, a categoria tá mal. Então começou o papo assim, vai ter categoria ano que vem? Ter feito a carreira dele voltada para a Fórmula 1, não deu certo, não chegou, nem chegou, né? Optar por outro caminho e alguém ir lá buscar o cara. Foi o que aconteceu com a Toyota. A Toyota me chamou e falou assim, ó, se quiser ir para lá, a gente tem assim, seguia lá pra gente, 2003, 2004. Aí no ano seguinte começou a Fórmula 1, né? Aí é outro mundo, né? Eu fui contratado por aí, mais ou menos, para ser piloto de teste. E eu já sabia que ele seria o piloto oficial de corridas. E com o Olivier Panis. O Panis era um cara que guiava mesmo. De freada, contorno lento e saída de curva, ele era muito rápido. Eu lembro do Montoya falando isso pra mim até hoje. O primeiro ano na Fórmula 1 foi legal pra caramba, cara. Que tipo, a gente tinha um carro, não era o top, mas era um carro legal. Era uma coisa que já dava pra fazer alguma coisa. Eu acostumei com a Fórmula Indy, né? O tamanho do carro. É um carro para andar em oval, bater em muro. O outro é uma obra de arte, né? Quando eu vi o carro, eu fiquei bobo, assim. Dizem que aquele carro era uma cópia, né? Dizem. De uma Ferrari. Não, isso era tudo fofoca mesmo. Se eu olhar a Ferrari do ano anterior e a Toyota daquele ano, realmente elas são muito parecidas, mas a fofoca real, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber o que aconteceu exatamente, mas a mídia tem que vender alguma coisa, né? Espionagem na Fórmula 1 sempre existiu, isso aí não é algo relevante. A Toyota usou as armas que tinha lá para fazer um carro bom, e fez um carro bom. Ele teve uma performance bastante boa para um piloto que estava estreando na categoria, tendo que lidar com várias pistas que ele ainda não conhecia. Tanto que eu fui sexto na Espanha, Barcelona sempre andava bem, Silverstone liderei, larguei em sexto, liderei não sei quantas voltas, classifiquei em terceiro em Suzuka. O cartão de visita dele no primeiro ano foi muito bom, foi muito do nível do Montoya, sabe? Foi do nível do Villeneuve. Que eu saiba, era a primeira vez que ele corria em Suzuka, naquele ano, um circuito que é notório e que tem muitos macetes. E logo em sua primeira temporada, na corrida de casa da Toyota, ele vai e consegue largar da terceira posição. Esse carro de 2003 foi provavelmente o melhor carro que a Toyota teve, mesmo nesse período que ela teve na Fórmula 1. Ele, nesse ano, também conseguiu liderar 17 voltas de um GP em Silverstone, a pista mãe da Fórmula 1, outro circuito também muito difícil. Eu acho que isso é um feito. E ele conquistou muito respeito de outras equipes, da imprensa internacional toda e tal. Só que aqui no Brasil, infelizmente, ele foi ofuscado pelas boas histórias que o Rubinho rendia. Nisso ele ficou muito em segundo plano, que é uma pena, porque acho que nunca se deu o peso devido ao que o Cristiano fez no primeiro ano dele de Fórmula 1. Bom, ao final da temporada 2003, o Cristiano terminou o ano à frente do Olivier Panis. Assim, atropelar o Panis do jeito que ele atropelou foi uma surpresa, porque o Panis não era nenhum Zé Mané. É muito difícil julgar o Kiki no primeiro ano dele de Fórmula 1 com a Toyota. Tinha momentos que aquele carro andava muito e tinha momentos que ele andava muito pouco. A gente conseguia andar bem em certos lugares, mas a gente não conseguia andar bem em todas as pistas. Ficou um negócio muito obscuro, meio cinzento. Há um certo ar snob da Fórmula 1 para as corridas dos Estados Unidos. Os pilotos que vão da Fórmula Indy para a Fórmula 1, eles chegam lá precisando provar que merecem. A Fórmula 1 é um nojo.
Pra te falar a verdade. Por exemplo, você não entra no box direito, sacou? Parece que ela está sob alguma ameaça de algum atentado. O ego das pessoas, o terceiro mecânico, ele quer matar o segundo mecânico, que por sua vez quer matar o primeiro mecânico, que quer pegar o lugar do engenheiro. A Fórmula 1 machuca muito as pessoas. E talvez o Cristiano, por ser uma pessoa muito humilde, muito sincera, acabou perdendo o prazer de guiar, porque o ambiente era muito pesado dentro da Fórmula 1. Às vezes eu tinha a sensação de que o Cristiano mesmo se sabotava na Fórmula 1. Ele não gosta do superstar, do super pop, do super o que for. Ele sempre odiou isso. Lógico, super educado, mas a postura dele sempre foi essa, sabe? Eu sou casca grossa, eu acelero e eu não estou muito preocupado com aparecer ali ou ir coisa, fazer média com ninguém. A gente é uma família muito gasolina, sabe? O negócio é corrida, é ganhar corrida. Tô um pouco me fudendo com esse monte de merda aqui, Fórmula 1 é o caralho, eu quero acelerar. As perspectivas dele para o seu segundo ano de Fórmula 1 não eram ruins, longe disso, né? O time rico, já conhecia as pistas, já era um cara respeitado, fez um belo campeonato, né, no ano de estreia. Em 2004, eles contratam para ser o diretor técnico da equipe o Mike Gascoigne. A Toyota gastou milhões para levar o Gascoigne lá para dentro. E de alguma certa forma a palavra dele tinha que surtir efeito, né? Isso foi um erro da Toyota, a contratação do Gascoigne. Mas também não é aquele erro anunciado que você fala, nossa, que besteira que eles estão fazendo. Que eu saiba, ele fez uma Jordan. Não. O Gascoigne tinha um currículo bastante interessante. Era um dos caras top de linha ali, embora tivesse afastado algum tempo da Fórmula 1. Trouxe o Gascoigne fazer o carro de 2004. Primeira vez que colocou o carro de 2004 na pista, o carro tomou tempo do carro de 2003. Falei, vou fazer um outro carro porque essa concepção assim errada, assim, fez um carro novo, continua sendo mais lento. E o Kiki acreditava numa coisa e ele nunca deixou de falar do que ele acreditava para ser politicamente correto dentro da equipe. Ele chegava com o Mike Gascoigne, por exemplo, e ele peitava o cara porque ele sabia o que ele estava dizendo. E ele sempre ouviu as críticas como algo pessoal, ele sempre levou para o lado pessoal. Até que chegou que a equipe não conseguia vencer uma corrida, principalmente. Poderia ter um carro rápido, mas era um carro que quebrava. E eu não me desentendi com ele não, falei pessoal da Toyota. Falei assim, ó, o Gascoigne fez isso deu errado. Todos os relatórios de final de treino, de tudo, que tudo foi mais lento que ele fez. A mistura dessas duas personalidades dentro da Toyota é a principal razão pelo Cristiano, depois da grande temporada de estreia que ele teve em 2003, ter tido esse ano que desde o começo de 2004 foi difícil e acabou terminando antes do final da temporada para ele. Houve uma decepção mútua ali dos dois lados, da Toyota com o Cristiano e do Cristiano com a Toyota. O Cristiano ele estava numa situação na Fórmula Indy que ele era o rei daquilo lá. Né? Aí ele chegou num lugar que não, ele precisava, tipo assim, foi uma felicidade enorme conseguir chegar na Fórmula 1, mas ele precisa começar do zero, tudo de novo. Então recomeça a pressão, resultado, ter que andar bem. E se o resultado não aparece, começa a tomar porrada de todo lado. E aí eu acho que o Cristiano foi impaciente demais com a categoria, com a Fórmula 1. Porque se é verdade que ele bateu de frente com o Gascoigne, se é verdade que muitas vezes é necessário fazer isso e tal, eu acho que ele perdeu a paciência muito rápido. O Cristiano, por exemplo, em Indianápolis acabou a corrida, a reunião dos pilotos da equipe, o Cristiano foi embora pro hotel, puto. Pode fazer isso, né? 2004, eu não sei te precisar quantas corridas eu assisti. Pra falar a verdade, eu devo ter ido em 4 corridas. Porque eu não gostava muito do clima, não gostava do ambiente, não gostava de ver o Cristiano trabalhando, andando atrás, eu não gosto. Eu e o Cristiano chegamos até ali sozinhos. Eu falando nós vai, nós foi, em inglês, nós chegamos ali. Só os dois, e o Toninho, imagina, o Toninho, as corridas de Indy Light, eles estavam todas, as coisas da Indy ele estava todas, o Toninho viveu para isso. Né? Eu não sei se aí viraram para mim e falaram, não, agora você tem que sair fora, porque Fórmula 1 é mais profissional, pai não fica legal. E hoje eu vejo o pai do Montoya, o pai do Hamilton, estava tudo lá. Claro que o Gascoigne fez tudo que ele podia
para prejudicar o Cristiano. Todo mundo sempre tem uma explicação para quando dá errado, entendeu? Corrida de Mônaco, ele podia ter sido terceiro, quarto. Entrou no box, puseram 40 quilos de combustível no carro. Precisava de 15 para terminar a corrida. Por mais que o Gascoigne já tivesse com atritos com o Cristiano, eu estou falando de Mônaco, é começo de campeonato. Eu acho muito difícil, quase impossível, que um cara que tinha acabado de ser contratado por uma equipe como a Toyota fosse sabotar ela mesma e perder um pódio. O Button chegou atrás dele, pondo volta nele, agora estou lembrando. Chegou nele, não falaram nada com ele. Ele olhou no retrovisor, você está no meio de uma corrida, ele vai imaginar que o Button é segundo? Falou, não vai passar nem fudendo, e não deixou o Button passar. Tinha que ter avisado ele, abre que o cara é segundo. Puf, drive-thru, por dentro do box. E ainda foi sexto. Na última corrida que ele correu na Alemanha, ele teve uma série de problemas com o Gascoigne. Punha pneu no carro, dava 2 voltas, na terceira volta começava a vibrar o carro inteiro, não solucionava. Não acho que esses episódios, isoladamente, tenham tido peso no desfecho da história dele com a Toyota, não. O Cristiano também não foi mandado embora. Eles queriam que o Zonta corresse a próxima corrida. E o Cristiano ficasse de piloto de teste, treinasse na sexta-feira. O Cristiano estava afim de sair e falou, não aceito. Ou eu corro, ou eu estou fora. Não aceitar ser tirado de uma corrida, eu acho que é algo que a maioria dos pilotos não aceitaria mesmo, assim, nessa altura, né? Porque aí já não é um tratamento a um piloto titular, né? Fica uma coisa... É aí que realmente a relação degringolou. E acabou o Cristiano saindo da Fórmula 1 depois de 2 anos. 2 anos nos quais ele obteve, se não me engano, os melhores resultados da Toyota. E a Toyota não está mais na Fórmula 1. Ele falou que nesse dia tirou um peso de cima do ombro dele de 2 toneladas. Que ele se sentiu aliviado. Aí, 2 dias depois, o Fernando ligou e falou, acabou, está fora, não vai correr, não quer ser piloto de teste no final. Então, está encerrado, eles vão te pagar até dezembro e um abraço. Com tudo que tinha de história entre Toyota e Cristiano da Mata, romper por conta de poucos meses, né? De um cara que tinha acabado de chegar e tudo mais, eu acho que foi meio besta. Um piloto ficar ou não na Fórmula 1 envolve coisa demais, né? É um mundo muito político, é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, né? Eu não entendo a visão dos caras. Eu, pai, eu sou suspeito. Para mim, o que o Cristiano fez na Fórmula 1, de liderar a corrida, né? O que ele fez lá era para ele ter ficado. O Trulli ficou 15 anos na Fórmula 1, ganhou uma corrida e correu a vida inteira de Fórmula 1. Fisichella, não é? Ele não estava mais gostando. O ambiente não era o que ele queria. Talvez se tivesse colocado o Cristiano na mão do Briatore, ou na mão de um outro manager daqueles famosos que tem lá, que muitos insistiram e ofereceram, talvez o Cristiano tivesse ficado. Quando a gente soube que ele fechou o contrato, renovou o contrato para voltar a correr na Indy, foi bem legal. Muito que eu estava em casa, mas eu não estava na Newman Haas mais, então eu tinha sempre essa coisinha assim, fazendo, nossa, mas eu estava aqui naquela situação, né, e tal, assim. Mas de um jeito ou de outro, na PKV na época, né, que agora é só KV, mas na época eu ganhei a primeira corrida que eles ganharam. Mas foi um ano bom, ele ganhou a corrida e começou a desenvolver o trabalho nos Estados Unidos de novo, né? Correu esse 1 ano com o Jimmy, não conseguiram renovar para o 2º ano, aí ele foi para a Rússia Sport. Ele correu em Edmonton, depois correu não sei aonde, depois correu São José, foi 2º. E aí teve o acidente dele. Ele foi ter um acidente num treino, num misto. Quinta-feira, fora de corrida. Eu lembro, saí da curva, vi um veado no meio da pista, tentei mandar para direita dele, para esquerda dele, descobri, lembro da minha roda, minha asa dianteira pegando nele e já não lembro mais de nada. De repente deve ter aparecido uma mancha no campo visual do Cristiano. 150 km por hora mais um servo que deve pesar
sei lá, 100, 120, não sei quantos quilos, deve pesar direto na sua cabeça, é um impacto muito grande. E meu pai falou assim, teve um acidente com o seu irmão e foi sério. Foi uma baita fatalidade, né? Eu me lembro como se fosse hoje, o Tony me ligou e falou, o Cristiano bateu, acho que morreu. Como assim, cara? Não, acho que tá no hospital, tudo, mas falaram que não volta. Na hora que começaram a me explicar tudo o que tinha acontecido, nossa, desceu um gelado na minha espinha inteira, parecia que estava acontecendo aquilo comigo, mas eu não estava sentindo, eu não estava passando pelas dores que ele estava passando, mas eu meio que fiquei paralisado. Mas o que aconteceu? Não, eles vão pôr ele em coma induzido, eles vão abrir uma tampinha na cabeça dele, o cérebro vai para o cérebro dilatar, porque ele recebeu uma pancada forte na cabeça. Daí a 3, 4 dias, tira ele do coma induzido, bota a tampinha. Chocou bastante. Eu fiquei bastante triste, até pela gravidade do acontecimento, que falaram que teria bastante risco, né? Tipo assim, 3% de chance de sobreviver. 3%. E na hora a gente começou a se mexer, eu e o Tony bastante, principalmente. Pegamos um avião o mais rápido possível, fomos para lá. Chegamos lá, estavam todos os pilotos lá, né, bicho? Isso é legal demais, né? A gente chegou lá, tava o Jimmy Vasser, o Christian, o Tony, o Oriol Sérvia, o Bruno, tava todo mundo lá. Então, assim, ele tava lá tipo com uma família lá. Até a gente chegar, os caras não arredaram o pé do hospital. O que eu posso dizer, eu como piloto e também como amigo e colega dele, fiquei bastante chocado, bastante triste e rezei bastante por ele. Rezamos todos, por mais ateus que algumas pessoas podem ser, nessa hora todo mundo junta as mãos e faz um apelo, qualquer coisa, para ter o amigo de volta. Uma vez o médico falou assim com a gente, vocês estão preparados que existe a possibilidade, provavelmente ele não vai mais voltar a correr. A gente falou assim, isso aí não tem a menor importância pra gente. A gente só quer ele de volta, né? Só quer que ele fique bem, né? Fez a operação, então foi na quinta-feira, no sábado a gente chegou no hospital. Quando você chega lá que você vê o que é um coma induzido, que provavelmente ele ia ficar 3 dias em coma, a gente não sabia que ia ser 30, né? Chegou no hospital, ficamos 2 meses dentro do hospital junto com ele. Quando o Paul viu ele já tinha acordado. Quando o Paul foi visitar ele já tinha saído do coma. Ele levantou assim para dar um abraço no Paul, o Paul chorou. Foi uma experiência muito forte, né? A pessoa sai do ar completamente. O Cristiano voltou no hospital 2 meses depois, ele não sabia onde era o hospital, nunca tinha visto o hospital, não conhecia nada, não sabia o nome de um médico, nunca tinha visto um médico na vida dele. Acidente a gente geralmente procura culpado, né? A gente procura responsáveis e tal, e nesse caso vai responsabilizar quem? O quê? O automobilismo americano? A falta de estrutura do autódromo? Sei lá, isso podia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, né? E foi isso que aconteceu, fatalidade. O que poderia ter sido feito? Nada. Pode olhá-lo como uma fatalidade, mas um cervo não passa em qualquer buraco. Se um cervo estava dentro do circuito naquela hora, não era um coelho, não era um gato ou um cachorro, um animal de menor porte, era um cervo que estava dentro da pista. Isso acho que é uma prova bastante razoável de que os padrões de segurança na Fórmula Indy eram muito baixos e, infelizmente, o Cristiano acabou sendo mais uma das vítimas. É inacreditável que tudo voltou do jeito que ele está hoje, né? Ele ganhou. Ele foi o maior prêmio da vida dele. Ele ganhou. Ele ganhou uma vida. Essa passagem na Fórmula 1 acabou de uma forma traumática, o fez voltar para os Estados Unidos numa situação mais complicada, que acaba tendo um ponto final num acidente muito grave. Esse sabor amargo desses últimos anos da carreira do Cristiano não são a tônica da história dele. A história do Cristiano é a história de um piloto vencedor,
um dos pilotos mais inteligentes que eu vi correr e um piloto que brilhou por onde passou. É esse o Cristiano que eu enxergo. Não, nunca mais eu mexi uma palha dele correr. E não vou mexer. A missão dele em corrida ele já fez. Nada que ele for correr hoje vai se prestar. De um jeito ou de outro. Já tentei Fórmula Truque. Correr de caminhão, correr de protótipo, isso tudo é furado. Tentei American Le Mans, tentei Grand que não encaixou nada nunca. No fundo, a gente como piloto, não importa se você está correndo num kart, num caminhão, de Fórmula Indy, de Fórmula 1, ou no grupo N lá, sei lá do Toninho de 1 milhão de anos atrás, você está tentando fazer aquele carro andar o mais rápido possível e você está tentando chegar em primeiro. Eu nunca trabalhei. Eu corri de automóvel a vida inteira e a coisa que eu mais queria fazer, isso não é trabalhar. Eu consegui fazer muita coisa que não é todo mundo que consegue, então satisfeito com o que eu consegui fazer, chega num ponto que o negócio é estou aqui em BH, ter filho por aqui, ficar aqui na da mata, trabalhando. Então tem muito concorrente com o automobilismo agora. Cuidado aí. Thank you.